Desconfunda-se. Algumas dicas para pessoas muito confusas. Quando eu era criança, eu lembro de ter ouvido meus pais conversando sobre pessoas que acumulavam uma grande quantidade de lixo em casa. E, como sempre gostei de ordem, esse tipo de imaginação me causou um certo desconforto e incômodo. Porém, o exemplo que meu pai deu em relação a isso me ajudou a me sentir bem aliviado. O exemplo que ele deu foi o seguinte: imagine que uma pessoa venha há muito tempo, muitos meses, acumulando um saco de lixo em casa por dia. E a impressão que você tem é que não tem muita solução para isso, que vai ser um trabalho enorme de tirar. E aí ele falou: se você colocar um saco de lixo novo todo dia e tirar dois, por mais que você não limpe a casa inteira, vai chegar uma hora que essa casa vai estar limpa e arrumada, porque você está tirando pelo menos o dobro da quantidade que você está colocando, mesmo que seja um pouquinho. Então a questão é que você pode estar muito confuso, e eu lembro de uma época da minha vida em que eu não conseguia tomar quase tipo nenhum de decisão. Porém, esse exemplo ele serve muito ele se aplica a esse tipo de situação, né? No caso, se a pessoa tiver muitos problemas, se ela tiver muito confusa, ela não souber por onde começar, começa pequeno, começa pelo mais fácil, e uma hora vai chegar a hora de a casa estar limpa, arrumada, em ordem. Então, se acalme, esse é o primeiro passo. Esse vídeo é para dar algumas dicas em relação a pessoas que estão muito confusas e algumas dicas que eu venho colocando em prática já há alguns anos, que tem ajudado muito a tirar a grande confusão e incapacidade de tomar decisões que eu tinha. Então, algumas decisões bem simples, algumas coisas bem simples, para que a sua cabeça comece a funcionar um pouquinho melhor. Se você tem depressão ou algum tipo de problema de ansiedade, essa dica pode parecer até um pouco boba para outras pessoas, mas talvez para você faça sentido. Use roupas confortáveis. Verifique se você está sendo incomodado pelas roupas que você tem usado, calça jeans, camisas apertadas, esse tipo de coisa. Pode parecer um conselho simples, porém, quando você está num estado de ansiedade muito grande, é capaz que você não esteja nem percebendo de onde vem o seu desconforto físico. E eu me lembro de no primeiro ano da faculdade, com grande ansiedade, estar andando sob o sol por alguns quilômetros com calça jeans, camisa de manga comprida, e a sua cabeça está tão confusa que você não consegue perceber os estímulos que estão deixando assim. Então, use roupas confortáveis, verifique se você está com sede, se você está com fome, e lide com esses pequenos desconfortos que você está sentindo no momento, que pelo menos você vai começar a se sentir um pouco menos estressado. Segunda dica: se você tem um trabalho, ou se você estuda, ou se você faz qualquer outra coisa que exija um pouco de atenção, reserve um local e um espaço. E nesse local e nesse espaço, mantenha ele arrumado e trabalhe a partir dali. Se você tem dificuldade para se concentrar, não trabalhe deitado, não trabalhe em uma cama, não trabalhe em locais em que a sua atenção vai ser desviada pelas pessoas que estão ao redor. Tenha um espaço, mesmo que pequeno ou simples, e também que esse espaço seja confortável e um refúgio para você fazer as suas atividades. A sua concentração vai melhorar muito e você vai ficar menos cansado, tendo de lidar com vários problemas ao mesmo tempo, focando apenas naquilo que você quer resolver. É normal que você se canse em cerca de 1 hora e 10 a fazer atividades de trabalho, estudo ou pesquisa. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, quando se buscava
métodos para conseguir ter uma maior produtividade no trabalho, você descobriu que descansando 5 minutos, 10 minutos, a cada 1h10, a cada 2 horas, você consegue ajustar um pouco o seu cansaço e a sua atenção vai voltar a subir. Então, algumas empresas começaram a ter uma quantidade de pequenos horários de descanso, e nesses pequenos horários de descanso se conseguiu aumentar a produtividade por toda a manhã. Então, se você começa a trabalhar às 8, se você der uma paradinha às 9, 10, de 5, 10 minutos, quando você voltar, a sua produtividade vai voltar quase ao que ela estava. E quando essa produtividade ela vai caindo, no momento que você chega no almoço, você tem um horário de descanso, e aí você vai descansar por mais tempo. Quando voltar de tarde, já descansado, você vai conseguir voltar e manter uma produtividade. Esse tipo de parada vai deixar a sua produtividade maior em praticamente todo o seu horário de trabalho e vai te deixar muito menos estressado. Outra coisa, se você se distrai muito ou se você tem dificuldades para se planejar, uma coisa que me ajudou muito é entender que quando você está fazendo uma coisa, faça aquela coisa. Então, se você está trabalhando, trabalhe. Se você está descansando, descanse. Não tente misturar as horas e as atividades. Todo dia você vai precisar de pelo menos 1, 2 horas de descanso fazendo alguma atividade e alguma atividade que seja do seu prazer. Isso vai te ajudar a relaxar e te manter bem durante a semana. Porém, uma grande dificuldade de muitas pessoas é que quando elas estão descansando, elas estão pensando no trabalho. Ou quando elas estão no trabalho, elas estão pensando no descanso e naquilo que elas querem fazer quando acabar. Então, mantenha uma rotina consistente em que você tenha os horários certos para focar no trabalho. Depois que você acabar aquele trabalho, que você se comprometeu com aqueles horários, você vai conseguir descansar com a mente muito mais aliviada, sem culpa na consciência e se sentindo com a sensação de dever cumprido. Não é isso que acontece se você começa a ficar postergando e procrastinando as coisas que você tem que fazer. Você não vai conseguir nem descansar direito. Quando você tentar descansar, você vai sentir uma culpa na consciência e por não ter terminado as tarefas como devia. Então, tenha os horários certos para trabalho, tenha os horários certos para descanso. Outra coisa, muito importante, mais uma dica. Quando nós fazemos as nossas compras no mercado, quando nós tomamos qualquer tipo de decisão, nós estamos escolhendo entre um diverso número de atividades ou itens que nós poderíamos estar escolhendo. Na nossa vida nós vamos ter que escolher sempre, todos os dias, todos os momentos, nós estamos tomando decisões em relação àquilo que nós devemos fazer ou não. Como nós somos limitados e a quantidade de horas que nós temos por dia são limitadas, não adianta querermos resolver todos os problemas, tudo que aparece para resolver. Então, escolha, pense, isso é mesmo necessário? Isso precisa ser feito agora? Isso pode ser feito depois? Isso não é uma perda de tempo? Escolha sabiamente e você vai, à medida que você começa a pensar mais sobre as decisões que você está tomando e se elas vão te ajudar ou não, ou se é a hora certa de consumir aquele tipo de produto ou realizar aquele tipo de atividade, você vai conseguir desenvolver melhor a sua assertividade para descobrir quais as tarefas que devem ser realizadas ou não. Uma tabela que me ajudou muito, antes de ir para a tabela, recomendo que você tenha uma agenda e um calendário, porque para usar essa tabela que eu vou mostrar, é bom que você tenha as anotações e um meio de anotar e se organizar para fazer as suas atividades.
Então, uma agenda, um calendário, podem ser muito úteis nesse tipo de situação. Inclusive um bloquinho de notas, às vezes, se você não gosta de ficar carregando coisa, um simples bloquinho de notas pode te ajudar. Esse diagrama de fluxo de trabalho, que eu entrei em contato alguns anos atrás, ele me ajudou muito. Principalmente porque foi uma das fases que eu comecei a trabalhar e comecei a ter várias rotinas ao mesmo tempo de estudo, trabalho e tentar criar algumas outras atividades que eu queria desenvolver por mim mesmo como um hobby. E isso aqui, esse diagrama, esse organograma retirado do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, me ajudou muito. Então ele adaptou esse organograma e acontece o seguinte: você tem essa tal de tralha, que é o quê? Qualquer situação que aconteça, que apareça na sua vida naquele momento. Então a caixa de entrada, por exemplo, de um e-mail, mas pode ser a caixa de entrada do seu dia a dia. As coisas vão acontecendo e vão entrando. Pare para analisar o que é cada uma dessas coisas que aparece e aí você pensa se aquilo exige que você faça alguma coisa ou não. Você tem uma resposta àquela situação ou não. Existem coisas que elas estão ali, mas que você não precisa fazer nada naquele momento em relação a isso. Existem coisas que você não precisa de fazer resposta nenhuma, de tomar qualquer decisão em relação àquilo. Então, para que aquilo não se acumule na sua mente, imagina que sua mente é um grande computador ou uma caixa de e-mail, manda para a lixeira, manda para o lixo. Se aquilo não vai te servir de nada, se aquilo não tem como resolver, se aquilo não vai ter nenhuma outra utilidade, descarte. Descarte sem medo, porque você vai começar a ficar com a mente mais leve, sem ter que se preocupar com tudo. Porém, você pode ter um outro tipo de coisa que não demande ação, mas que pode ser útil em algum momento. Então você faz alguma anotação e deixa aquilo para depois, mas você não vai trabalhar com isso agora, porque não é o momento de você trabalhar com aquilo. E, por exemplo, se for alguma referência, você anota aquilo rapidamente e pronto. Não precisa se preocupar com aquilo por enquanto. Se você precisar um dia, você vai reaver aquilo. Mas você sabe que você não vai ter que lidar com aquilo agora. Nós só conseguimos lidar com uma quantidade limitada de atividades por dia. E não adianta ficar com a cabeça em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, se a atividade não demandar nenhum tipo de ação, alguma dessas 3 alternativas, isso já ajuda muito a tirar o excesso de coisas da cabeça. Se demanda ação, existe uma técnica chamada técnica dos 2 minutos, que é uma técnica muito, muito útil. Foi a partir dela que eu comecei a solucionar muitos problemas de organização da minha vida. Existe essa coisa nova que apareceu, essa situação que exige que você faça alguma coisa. Ela pode ser resolvida em menos de 2 minutos. Existem coisas pequenas que a gente faz e a gente fica pensando nelas o dia inteiro quando é simples. Quando são coisas que exigem menos de 2 minutos para se resolver. Se sim, faça. Em menos de 2 minutos você vai ter um problema a menos. Então, esse é um tipo de decisão, de solução para problemas que começou a me ajudar muito. Quando você consegue saber que problemas você deve resolver, você fica muito menos indeciso. A indecisão ela te consome energia e a indecisão ela te consome tempo e recursos, porque você vai ficar remoendo coisas que você poderia ter resolvido muito rápido. Então, se exige menos de 2 minutos, você faz, pronto. Quando você começa a fazer essas atividades mais simples, você se sente recompensado, você sente que tem menos problemas para resolver e você se sente mais otimista e mais capaz de resolver as situações. Então você fica menos estressado e começa a ter menos ansiedade e mais disposição. Então a regra dos 2 minutos ela é muito útil. Ela ajuda muito a você tirar aquela ansiedade
e ter mais disposição para resolver outros problemas que não são tão fáceis. Você resolve primeiro os fáceis e aqui você deixa os outros. Se é um problema que pode ser resolvido, mas não em 2 minutos, você pode deixar ele para não resolver agora, mas você pode fazer o seguinte também, você pode delegar ele para alguma outra pessoa e em vez de você ficar pensando naquilo, e muitas pessoas elas demoram para dar uma resposta, faz o seguinte, vai lá, joga aquele problema, delega para outra pessoa, às vezes é uma consulta que você tem que marcar, às vezes é uma resposta que você simplesmente precisa enviar uma pergunta e esperar uma resposta, e aquilo é rápido ou não, você manda aquilo para outra pessoa, e aí depois você aguarda aquela resposta que vai vir dessa pessoa, talvez de noite, talvez um outro dia, e você sabe que a sua parte está feita, e quando esse problema voltar aqui para a caixa de entrada, você volta a analisar ele. Mas também existem problemas, né, que você pode adiar, se eles são mais complexos, e aí você faz o seguinte, você pega o seu bloquinho de notas, sua caderneta, e coloca lá próximas ações para você entender o que você precisa fazer. Caso seja uma tarefa mais complexa ou que não possa ser realizada naquele momento, você já está com o seu calendário da agenda e já está anotando ali quando você vai resolver. Então você não vai mais precisar, mesmo que aquele problema ainda não tenha sido solucionado, ficar pensando em como resolver ele naquele momento, porque você já vai ter a data e o horário certo para fazer isso. Então você não, quando chegar aquela hora e aquele momento, você já sabe que é a hora de resolver aquele problema. Então você vai estar mais disposto, você vai saber que é a hora certa de tomar aquela decisão e não ficar pensando qual problema você vai resolver agora. Então isso aqui é muito útil. Isso aqui me ajudou muito, muito, muito. Tem alguns outros vídeos que eu quero fazer, mas eu escrevi alguns textos, já falei sobre problemas de ansiedade que eu tive e teve uma época em que eram vários transtorno de ansiedade social, toque, distimia, depressão. Então, esse tipo de organograma que simplifica a nossa vida, ele é muito útil. Eu acho que esse vídeo aqui pode ajudar muito as pessoas que estão perdendo produtividade por conta da indecisão, por conta da ansiedade. E já que ele pode ser útil para várias pessoas, eu estou passando ele adiante. Bom, você também pode fazer o que? Os planejamentos, projetos, é útil você ter uma agenda para isso. E você também pode rever, não significa que o fato de você ter tomado uma decisão ou ter colocado no calendário de que você precisa fazer aquilo, não significa que você não possa rever aquela decisão e deixar ela depois para um outro momento de novo e corrigir e entender que você fez uma anotação errada, realmente não é, você não marcou a data certa. Então, com o passar do tempo, isso aqui vai se incorporando na nossa vida de um jeito que a gente vai fazendo de modo automático e não precisa mais ficar gastando tempo e energia pensando em tudo isso. Então, esse é uma metodologia muito útil que me ajudou muito e eu espero que ajude todos vocês que estão assistindo, principalmente se você é uma pessoa confusa, se você é uma pessoa indecisa, e eu espero que isso te ajude a não ser mais assim.